Então, galera, vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula vai finalizar a nossa unidade 2, ou seja, daqui por diante teremos outras discussões, mas como eu sempre falo, são discussões que estão relacionadas ao que a gente já vem discutindo desde o início do volume 3, certo? E aqui nós vamos tratar sobre a razão, depois de discutir, sobre as questões do holocausto, da banalidade do mal, do momento em que o ser humano não consegue mais se questionar sobre as suas ações, se refletir sobre o certo ou errado, sobre o bem ou o mal, e começa a se abster de tudo que ele faz de errado, de mal, começa a banalizar aquelas situações, começa a deixar aquelas situações de violência como algo comum, como algo rotineiro, sem motivação, e todas as questões do regime totalitário. E hoje, nessa aula de agora, nesse momento que você está assistindo essa aula de filosofia maravilhosa, nós vamos entrar na razão. Porque é com ela, segundo vários autores, que a gente pode impedir que aconteça essas situações que aconteceram, que a gente discutiu durante as outras aulas. Na aula da unidade 2, tema 2, a gente debateu sobre o conceito de banalidade do mal e a Hannah Arendt, não é? A gente conheceu mais uma filósofa, a gente dialogou sobre o conceito de banalidade do mal, questões do Eichmann, a gente trouxe o Eichmann, a gente trouxe a Hannah Arendt Frank, a gente dialogou sobre essas questões, e hoje, nessa aula de agora, nesse momento que você está assistindo essa aula, nós vamos retornar para aquela nossa dupla dinâmica que foi o Adorno e o Horkheim, Como eu já havia comentado em outras aulas, o Adorno e o Horkheim, ele anda o quê? De mãos atadas, mãos unidas. Eles podem ser considerados o que seria hoje uma dupla sertaneja. Então eles são uma dupla filosófica. Quase tudo que eles escreveram juntos. Quase tudo que eles pensaram juntos. Acredito que eles só não viveram juntos, Mas quando se trata em produções acadêmicas, livro, artigo, sempre que tem um Adorno, você pode olhar que está o Horkheim lá. Sempre que está o Horkheim, está um Adorno lá embaixo. Então, nós vamos hoje dialogar e conversar sobre a nossa dupla dinâmica. Mas antes de falar sobre a nossa dupla dinâmica, nós vamos para aquele tópico maravilhoso da nossa apostila, que é o que você já sabe. E aí, o que é que vocês já sabem sobre a palavra razão? Vamos lá? O termo racional vem de razão. E razão proporciona racionalidade. Ou seja, se eu tenho razão, eu tenho racionalidade. Se eu tenho racionalidade, eu tenho razão. As duas andam juntas. Quando quer tomar uma decisão acertada, você para pensar. Se eu tenho que fazer aquilo ali bem certinho, se eu já está aqui minha sobrancelha, se eu tenho que fazer aquilo ali bem certinho, eu vou o quê? Parar para pensar. Parei, refletir, porque assim escolhe racionalmente, ou seja, pondera sobre motivos, justificativas e métodos. Ou seja, se eu vou tomar uma decisão para me pedir em casamento, foi esses dias, me pediram em casamento. Mentira, tá? Imaginei. Me pediram em casamento. Aí eu vou parar para pensar se de fato eu aceito ou não. Naquele momento lá, o cara tá, com a aliança, de joelhos, me pedindo em casamento. Eu tô aqui, calma, que eu tenho que seguir minha razão. Tá bom, gente? Tô brincando, tá? Tem que seguir minha razão, tem que parar para pensar, eu tenho que ver os motivos, a justificativa e os métodos e tudo, se tá certo ou tá errado. Se for racionalmente legal, eu vou dizer sim. Se não for, eu vou dizer não. É isso. Ou me ofereceram uma proposta de emprego. Uma proposta de emprego onde eu tenho que sair do que eu estava para ficar nesse outro.
Eu tenho que parar, pensar, racionalizar toda a situação, ver os prós e os contras para que eu tenha uma decisão acertada. E aí essa decisão acertada seria ou continuar no emprego que eu já estava ou mudar de emprego. Então é isso que seria pensar racionalmente, né? Usar a razão é você parar e pensar antes de tomar uma atitude. Embora pareça contraditório, algumas vezes o uso da razão pode levar a uma ação irracional. E Carol, como é que pode? Vamos ver. Pense, por exemplo, na produção de alimentos no Brasil. O país que é grande competidor no mundo do agronegócio ainda apresenta ao mesmo tempo graves problemas em relação à fome. Como é possível um cenário tão contraditório? Como é que pode, né? O Brasil, que produz alimentos e exporta para todo mundo, ainda ser um país que sofre com problemas de fome. O Brasil, nesse sentido, ele usa a razão no momento em que ele está produzindo os alimentos para ele exportar. Mas ali por detrás dos panos tem a ação irracional, que é ainda deixar as pessoas passando fome, que é ainda existir pessoas passando fome no Brasil. Conseguiram entender esta relação? Ok, conseguiram, né? E aí o que a atividade pede para vocês? O que vocês vão pensar e vão escrever de onde vocês estiverem assistindo essa aula? Reflita acerca de outro exemplo em que existe essa reversão da razão e da irracionalidade possa ter ocorrido. Pense aí, né? Além do fato, né, de existir essa questão da alimentação, né, do Brasil ser um dos grandes exportadores de alimento, um dos grandes produtores de alimento, mas mesmo assim ainda exista pessoas com fome. Pensem em outra relação, né? Pensem aí em casa. Pensaram? Escrevam, redigam aí um texto, botem a cabeça aí para escrever, pensem bem. E aí, vamos lá. E depois que vocês escreverem aí, vocês dão uma pausa no vídeo, escrevam, reflitam, né, sobre essas situações. E aí, quando vocês voltarem, vocês vão se encontrar no início da nossa aula, nos nossos diálogos. E aí nós vamos começar a entender o que é essa razão que praticamente todo filósofo fala. Por que todo filósofo coloca a razão no pedestal, como se fosse algo importante, algo legal? Mas aqui a gente vai ver que existem tipos de razão. Uma razão boa e uma razão ruim. Mas vamos aqui conhecendo, os descaminhos da razão. Vamos ver por que existem esses descaminhos. E lembrem bem que tudo que a gente dialogar nesta aula, nós vamos dialogar com base na nossa dupla filosófica, Adorno e Horkheim. Sim, a dupla Juntos Venceremos. O que nós propusemos era... Aqui nós vamos ter um fragmento do livro do Adorno e do Horkheim, certo? Aquele mesmo livrinho velhinho que a gente já falou, que é a Dialética do Esclarecimento, que é praticamente um dos livros mais famosos e mais utilizados quando a gente dialoga sobre razão, né, sobre indústria cultural, como a gente já havia comentado anteriormente. E aí eles vão falar. O que nós propusemos era, de fato, nada menos do que descobrir por que a humanidade, em vez de entrar no estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbaridade. E o que seria a barbaridade, Carol? Seria o estado selvagem de desordem, tragédia, o contrário do que se espera do progresso da humanidade. E aí, como eu já havia comentado em outras aulas,
praticamente 70, 80% dos filósofos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, né, que presenciaram todas aquelas atrocidades, eles vão se questionar e vão começar a pensar sobre essas ações e se perguntar por que o ser humano se deixou ou deixou chegar a esse ponto. Por que os seres humanos concordaram com essa situação, né? Por que se deixaram chegar nessa barbaridade que foi o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial. E é isso que o Adorno e o Horkheim falam aqui no livro, né? Que eles vão se questionar por que os seres humanos, quando eles pensavam que estavam caminhando, né, na verdadeira humanidade, quando você pensa que o ser humano estava ali a caminho do ser humano empático, que pensa no outro, do nada virou a chavinha, na verdade ele está se afundando ainda mais na barbaridade. É isso que eles vão pensar e eles vão dialogar, e a gente vai ver aqui. Os autores tentaram compreender como a civilização esclarecida regride à barbárie, ou seja, como é que a civilização, né, os homens conseguiram sair da ideia de esclarecimento, que a gente vai ver posteriormente, o que seria o esclarecimento, e volta à barbárie, e volta ao estado de violência. Por quê? Como? Próximos capítulos. E aí, o que é esclarecimento, Carol? O que seria essa civilização esclarecida? Bom, gente, a civilização esclarecida é o resultado do anseio dos homens que depositaram todas as esperanças em suas capacidades racionais e na crença de que tais capacidades lhe trariam progresso. Ou seja, civilização esclarecida seria a civilização regida pela razão. Ou seja, eles acreditavam que a civilização humana, né, estava ali esclarecida, ou seja, ser regida pela razão, só que do nada virou uma chavinha e entrou numa barbárie. Como? Porque eles estavam ali na pesquisa, na labuta de tentar entender. Será que eles entenderam? Será que eles conseguiram compreender essa mudança, essa chavinha? E aí, né, vamos abrir aqui no meio da nossa aula, vamos aqui dialogar, discutir, tentar destrinchar. E aí a gente pode até colocar como exemplo daquela nossa questãozinha lá do você sabia. Né? Essa foto tem na sua apostila, ok? E aí, natureza morta. Como é que pode a natureza estar morta? Nós temos aqui né, uma floresta sendo desmatada. Nós temos os caminhões saindo. E o formato que eles deixam na hora de desmatar é uma caveira. A caveira, gente, geralmente tem símbolo de quê? Ela tem um significado simbólico, né? Ela representa o quê? Ela representa a morte, não é? Por isso, natureza morta. A partir do momento que a gente desmata, a gente está matando a natureza. E aí entra aquela questão que a gente discutiu no início da aula. A razão e a irracionalidade. Como é que pode um país como o Brasil, com um vasto meio ambiente, né, uma vasta natureza, a gente tem a floresta amazônica, a gente tinha a floresta atlântica, infelizmente ela foi tão explorada que agora poucos porcentos existe dela. Como é que um país com tanta floresta ser um país com um dos maiores números de desmatamento? Será que isso é racional? Será que é racional eu desmatar, eu derrubar árvores e acabar com a natureza, sendo que a gente precisa dela para sobreviver? Sendo que são as árvores
né, as folhinhas ali no seu processo de fotossíntese que vai produzir o oxigênio que a gente respira? Será que isso é racional? Não é, gente, né? E aí, a gente tem uma explicação da charge. A charge ilustra como o domínio da natureza pelo ser humano, né? Ela vai ilustrar o domínio da natureza pelo ser humano, segue uma lógica utilitária, pois para explorá-la em benefício próprio, o homem acaba destruindo. Ou seja, posteriormente nós vamos ver um pouquinho sobre o que seria essa lógica utilitária. É o útil. Eu vou usar algo porque ele é útil. Essa lógica utilitária, ela vem muito da ideia da comercialização, né? Do que é útil, eu vou produzindo, eu vou usar e vou atrás lá, produzindo um atrás do outro, vou comprando um atrás do outro, eu tenho que derrubar várias árvores, porque a partir dessas árvores eu vou produzindo outras matérias, outras situações. Então, ali a natureza, ela se apresenta apenas como uma lógica utilitária, algo que está ali para benefício próprio do ser humano. Então, se ela está para benefício próprio do ser humano, eu vou usar de qualquer jeito. Só que não é assim. A gente tem que pensar também que às vezes as coisas acabam. Já pensou se um dia a gente acorda e do nada não tem mais floresta, não tem mais água, não tem mais animais? E agora? Como é que a gente vive? O ser humano tem esse pensamento tão utilitário que acaba esquecendo do futuro. O ser humano pensa tanto no agora que acaba esquecendo do futuro. Sim, exemplos. Nós temos N exemplos, nós temos vários filmes que falam sobre essa questão da natureza e um dia a natureza acabar. E a realidade em que as pessoas vivem lá naquela época não é legal. Tem o Interestelar, né, que vai falar sobre uma sociedade, né, onde só existia um vegetal para você plantar, as pessoas viviam do milho. Porque chegou um momento em que não tinha mais condições de se plantar nada. E aí, outros filmes assim, maravilhoso. Aquele Wall-E é lindo. Vocês já viram falar? O Wall-E, que é do robozinho, né? Onde as pessoas acabam tendo que... A Terra se torna inabitável e aí as pessoas que restaram, né, vão morar numa nave espacional e com vários espacial e existem vários robozinhos lá e aí eles pensam em futuramente conseguir, né, repovoar o mundo e as plantinhas, enfim. É um filme muito interessante para se dialogar também sobre o meio ambiente. Nós temos o Avatar, né, o novo, não o Avatar, a Lenda de Aang, certo, gente? Do meninozinho com a setinha na testa, né, dos 4 elementos. Então, o Avatar azul, ele vai falar exatamente disso, né? É um filme que vai retratar, né, os seres humanos, eles vão para outro planeta e aí nesse planeta, na verdade, o que eles queriam era explorar esse planeta, né, pegar lá os minérios que tinham para utilitário, né, ideia utilitária daqueles minerais, para eles poderem utilizar esse mineral, seja em construções e aqui na Terra. E aí eles criam um projeto, né, das pessoas né, onde tem um cientista que vai lá e cria o Avatar para conseguir se integrar ali à sociedade dos nativos daquele planeta e eles conseguirem explorar aqueles minérios mais fácil. Porque a ligação que esses nativos tinham com a natureza dali era muito forte. Eles tinham a natureza como mais um ser vivo, não como algo a ser explorado. Então,
do Wall-E e do Avatar, eu indico mais vocês assistirem o Avatar, porque essa ideia de utilidade, né, dessa lógica utilitária é muito mais forte. E aí vocês vão conseguir perceber essa ideia facilmente. E aí vamos lá. O conhecimento da natureza faria dos homens senhores de si. Certo? Eles não teriam mais medo do desconhecido, do assustador, sentimento de correr riscos diante de que não poderia prever, pois nada mais haveria de desconhecido, uma vez que a natureza e seus fenômenos poderiam ser antecipados e controlados pela razão. Ou seja, a ideia de que eu vou controlar a natureza e ela não vai poder me causar mais nenhum dano. Mas a gente pode perceber que a natureza não pode ser controlada. Quantos casos aí de que a natureza se vira contra o ser humano justamente por ela estar sendo violentada? Os tsunamis, os vulcões, né, os redemoinhos. Será que ela pode ser de fato controlada? O ser humano deveria pensar melhor, né? Mas esse conhecimento concretizou-se preferencialmente como dominação, ou seja, os homens buscam conhecer aquilo que podem utilizar. Ou seja, os homens iriam conhecer a natureza porque eles vão utilizar a natureza posteriormente. Desse modo, a razão que é instrumental se dá de forma isolada, ou seja, é um tipo de raciocínio que vê apenas aspectos das coisas, não levando em conta outros elementos que delas também fazem parte e que precisam ser considerados para que se compreenda adequadamente algo. Então agora, a partir de agora, né, a nossa aula vai se voltar para a gente poder conceituar dois tipos de razão. A razão instrumental, que pensa nessa lógica utilitária, e a razão crítica, que para os filósofos seria a razão mais adequada. Então vamos lá, galera. A razão instrumental, ela é empobrecida e fragmentada, certo? Ela atende somente aos anseios de dominação e utilidade. Ou seja, o ser humano, quando se usa da razão instrumental, ele vai ter um objetivo usando essa razão, certo? Que é a ideia de dominação e utilidade. Ou seja, quando a gente pensa ali na natureza, no momento em que ele está desmatando a natureza, ele está usando aquela razão instrumental. Ou seja, a ideia de que eu vou dominar a natureza e a natureza não vai mais me dominar, não vai mais me causar surpresa, e eu vou ter uma utilidade para ela. Quando eu desmato a natureza e pego aqueles, né, a madeira, eu vou utilizar seja em móveis, seja para produzir papel, certo? Então, no momento em que o ser humano está desmatando a natureza, ele está usando a razão instrumental, né, que tem o objetivo de dominação e utilidade. É uma razão irrefletida, ou seja, ela não está tendo aquele processo de reflexão sobre a atitude que ele está tendo. Em nenhum momento ele está refletindo sobre essa situação, que serve como instrumento para alcançar determinados fins. E qual seria o determinado fim, além de estar explorando a natureza? Lucro e também a questão de dominar a natureza, né? Vamos ali para o próximo. E agora a gente vai ver o que seria a razão crítica, né? Carol, o que é a razão crítica, né? A gente viu que seria a razão instrumental, que tem a ideia, né, de utilidade e de dominação. E a razão crítica a gente vai ser o quê? O contrário. É aquela que critica a si mesma, ou seja, vai criticar a sua razão, ou seja, vai se questionar sobre as suas ações racionais, sua função e o lugar que ocupa, problematizando incansavelmente objetivos, metodologias, ferramentas, enfim. Ou seja, toda vida que eu vou estar agindo
tendo uma ação, eu vou estar sempre me questionando, sempre usando a minha razão. É como se eu usasse, vamos pensar na matemática, a gente tem as potências, não são? Não tem as potências, que são aqueles numerozinhos que são elevados a outros numerozinhos? Por exemplo, 2 elevado a 3. Pois vamos pensar que a razão crítica seria razão elevada a 2. Porque eu estou usando a razão, multiplicando ela por ela mesma, como se eu estivesse usando a razão 2 vezes. Certo? A partir do momento em que eu estou usando a razão para pensar aquela ação, eu vou usar a razão novamente para pensar a razão. Complexo, né? Será que a gente faz isso? É aquela que busca o autoconhecimento. Eu vou tentar me entender, tentar entender as minhas ideias. Que estar interessado em conhecer um estado verdadeiramente racional. A razão crítica, ela sempre está procurando a razão ideal, a razão verdadeira. A razão crítica almeja pelo conhecimento, pelo que ele tem de possibilidade, ainda que apresente limitações. É aquela que se constrói e se reconstrói em conexão com o todo social, uma vez que tem consciência de dele participar. Ou seja, a razão crítica também vai levar em consideração o social, a sociedade, o meio comum, a comunidade, diferente do instrumental que só vai pensar em si, só vai pensar no benefício próprio. A razão crítica retira ainda mais conhecimentos da relação que estabelece com os homens, com a natureza e com o coletivo. Ou seja, lembra da relação, né, que existe entre o homem e natureza que eu falei anteriormente na razão instrumental? Na razão crítica isso nunca iria acontecer. Por quê? Porque eles iriam pensar em como a natureza é importante para o ser humano. Então, se ela é importante para o ser humano, por que eu vou desmatá-la? Então, conseguem perceber a razão em cima da razão aí? Ela se questionando sempre, se perguntando sempre. E aí que tá, a natureza é importante para toda a sociedade, para todo ser humano, então eu não vou desmatá-la. É uma razão crítica. Já a razão instrumental não vai pensar na sociedade, não vai pensar no ser humano. Ela vai pensar no lucro que a natureza vai dar, o lucro que a exploração vai dar e na dominação que ela vai ter em cima da natureza. Então, conseguem distinguir aí e perceber como a diferença bem clara da razão crítica e da razão instrumental? Então, vamos lá. Como conseguir sair da razão instrumental, Carol? Isso é uma boa pergunta, né? Se existem as duas, consequentemente existem pessoas que estão na razão instrumental. Mas aí, como é que eu consigo sair? Aí a gente pergunta para quem? Para a nossa dupla filosófica, Adorno e Horkheim, que eles têm a resposta. Eles quase sempre têm a resposta de tudo. Esses filósofos são muito espertos. Quando Adorno e Horkheim, certo? Eles pensaram sobre isso e eles escreveram sobre isso. Vamos ver o que é que eles têm a dizer sobre isso. Segundo Adorno e Horkheim, é preciso que as limitações e os equívocos sejam reconhecidos, ou seja, é preciso que o ser humano pare, pense, reflita sobre essas ações e veja que o que ele está fazendo está errado. E veja que desmatar a natureza está errado. Que a razão possa identificar momentos em que a ausência de reflexão e falta de autocrítica acarretam prejuízos para a própria razão humana, criando assim possibilidade de elaboração e superação. Então é simples para eles dois, mas não é simples por ser humano, né? Para eles
É bem simples. A partir do momento em que o ser humano pensa e reflete sobre essa ação que ele está fazendo de errado, reflete sobre essa ação em que ele está usando a razão instrumental, é que ele vai conseguir perceber o erro e ele vai conseguir modificar e vai conseguir passar a usar a razão crítica. Vamos lá. Quando o ser humano ali está desmatando a natureza, né? Ele está usando a razão instrumental. E aí, quando ocorre uma chavinha e ele começa a perceber, ele para e começa a refletir, começa a perceber que essas ações que ele está tendo, né, o fato dele estar desmatando a natureza é algo ruim para ele e para o ser humano, que não deve ser certo, que ele também é um ser vivo, né? Um ser que faz parte da natureza, né, como nós, como todos os seres vivos. Ele só nesse momento que ele consegue parar e refletir e ver que as ações deles estão erradas, que ele vai conseguir entrar, posso dizer, no estado de razão crítica, que ele vai repensar as suas ações perante a natureza ou perante as outras situações. Compreendido? Vamos lá. Atividade número 2. A crise da razão. Vamos pensar aqui. Ok? Eu peguei aqui uma atividade de vocês e trouxe para a gente fazer e dialogar aqui. Tendo em vista o diagnóstico de crise da razão proposto por Adorno e Horkheim, comente a citação a seguir, explicando por que não se deve abandonar a razão. Ou seja, nós vamos usar essa citação dos filósofos, certo? Do Adorno, no caso, e do Horkheim, para explicar por que não se deve abandonar a razão. É preciso mais razão, eles falam, e não menos, para curar as feridas que a ferramenta razão em um todo irracional infligiu à humanidade. Então vamos lá. O que é que eles querem dizer aqui? Eles estão querendo falar que só a razão vai conseguir curar as feridas que aquela razão instrumental causou na humanidade. Quando ele fala aqui, para curar as feridas que a ferramenta razão em todo irracional infligiu à humanidade, ele está falando de uma razão instrumental, ok? Então a gente pode pensar que uma razão instrumental, ela é uma razão irracional. É bem contraditório, né? Mas acontece, ok? Então, só a razão, que aí no caso seria a razão crítica, para curar as feridas da razão instrumental que causa a irracionalidade. Ok? Então é isso que vocês vão comentar, é isso que vocês vão dialogar e dissertar aqui nos seus textos. Vocês vão explicar lá, né, por que a gente não deve abandonar a razão. Por que a gente não deve abandonar a razão? A gente viu no começo da nossa aula que o Adorno e o Horkheim vão falar lá do estado de barbaridade. Pensem bem, será que se o ser humano abandona por completo a racionalidade, ele não vai pular por completo para o estado de barbaridade? Para o estado de violência? É algo a ser colocado aqui no texto. E aí, e mais uma vez, vamos reforçar sobre essa parte aqui do texto, né? Que é preciso mais razão e não menos, ou seja, a gente sempre tem que buscar a racionalidade. Quando a gente pensa que já está usando a razão, a gente vai buscar mais razão ainda. Lembra do elevado, do númerozinho elevado? Sempre buscando, é razão vezes razão, razão vezes razão, razão vezes razão. Vamos sempre buscar a razão, é sempre somando, nunca diminuindo e nunca estagnando, nunca achando que está completo. E não menos.
para curar as feridas que a ferramenta razão em um todo racional infligiu à humanidade. Ou seja, mais uma vez, precisamos da razão para curar a irracionalidade. E aí, gente, vocês vão dissertar sobre essas questões, ok? Eu acredito que ficou clara a explicação, né? Vai dar para vocês, né, dissertarem muito, até porque é algo do nosso dia a dia, a razão e todas as situações que a gente possa ou não usar a razão e o porquê da gente não poder abandonar a razão para utilizar. Posso te dizer, gente, vocês lembram da aula, da videoaula passada, né, do tema 2? A gente pode dizer que o Eichmann, ele não estava usando a sua razão crítica quando ele estava passando ali por aquele processo de mandar os judeus para os campos de concentração, né, disseminar todos os judeus, né, do convívio dos alemães, certo? Então ali ele não estava usando a sua razão crítica. Vamos lá. Razão instrumental e os campos de concentração. Olha aí. Acabei de falar e aqui eu estou trazendo. O Adorno e o Horkheim vão fazer essa relação de razão instrumental com o que aconteceu nos campos de concentração. Fácil, porque a gente já vinha dialogando sobre essas questões dos campos de concentração. A gente já falou sobre essas questões, então vai ser mais fácil aqui para vocês conseguirem identificar bem direitinho qual seria essa relação entre a razão instrumental e os campos de concentração. Lembrando, gente, razão instrumental é aquela razão que tem a ideia de dominação, que ela quer dominar algo, que ela vai se usar da ideia de utilidade, certo? Lembrando disso, vamos aqui para o texto. Para Adorno e Horkheim, os campos de extermínio seriam emblemas da ruína da razão, ou seja, é algo que vai deixar evidente que a razão estava em ruínas, que naquele momento a razão não estava sendo utilizada, que ela estava em decadência. O exemplo mais nefasto do que pode acontecer quando a razão não questiona a si mesma. Ou seja, quando eu não questiono a mim mesmo, quando eu não questiono as minhas ações, quando a humanidade não questiona, essas situações podem acontecer. E vocês lembram que a Hannah Arendt falou da banalidade do mal? Por que o Eichmann não se questionava? Ele apenas aceitava? Ele usou a razão dele ali. Porque racionalmente ele deveria seguir aquelas leis que estavam impostas, não é? Mas por que ele não se questionou se aquelas leis eram certas ou erradas? Para a humanidade. Aí, ó, a razão em cima da razão, a razão se questionando. Ele foi racional ao seguir as leis, mas ele não foi mais racional ainda ao se questionar se aquelas leis eram certas, se aquelas leis fazem bem para a humanidade. Conseguiram pegar? Ok. Por que não se pode dizer que os campos de extermínio eram irrefletidos? Vamos ver o que eles respondem. Os campos de extermínio foram campos de genocídio sistematicamente organizados, ou seja, os campos de extermínio eram diferentes dos campos de concentração, certo, gente? Nos campos de concentração, os judeus iam para trabalhar, e nos campos de extermínio, eles iam para morrer, certo? Ou seja, lá quando o Eichmann estava ajeitando a logística, ele via quem ia para o campo de concentração para trabalhar e quem ia para o campo de extermínio para morrer. E mesmo assim ele disse que não tinha culpa, né? Lembram lá da aula? Diversos fatores eram considerados, testados e implementados para garantir
ciência e expansão da fábrica de assassinatos, conforme se podia constatar pela inscrição presente nos portões de entrada dos campos. O trabalho liberta. Ou seja, eles tinham a ideia, né, eles davam aquela ideia para os judeus que se eles trabalharem bem muito, eles iam conseguir ser libertos. E eles nunca foram libertos. Só quando a guerra acabou, né? Mas muitos já tinham morrido, muitos já tinham sido exterminados. E os que ficaram vivos e conseguiram aguentar os trancos e barrancos, gente, tem sequelas inimagináveis. É bem complicado. E aí a gente vai finalizar com mais um trechinho aqui, né? Muitos nazistas achavam que, por estarem trabalhando em prol da libertação e pela superação de uma situação precária em que o seu país se encontrava, os genocídios eram justificáveis. Ou seja, eu estou salvando o meu país. Se eu tenho que matar, não interessa. Sabe, tem aquela ideia dos fins justificam os meios? Aqui os meios justificam os fins. Se o meu fim é salvar a Alemanha, né, salvar a Alemanha dessa situação precária, eu vou matar, não me importo. Eu só me importo em libertar o meu país. Eles estão usando a razão dele instrumental ali, mas não estão usando a razão crítica. É importante perceber, portanto, que os campos de extermínio tornaram-se lamentavelmente uma emblemática expressão de racionalidade, de organização sofisticada, de eficiência e engenhosidade empregadas para cometer assassinatos em massa. A instrumentalidade da razão é, afinal, operá-la irrefletidamente, ou seja, eu vou usar a razão sem reflexão, sem perceber ou ponderar sobre a finalidade a qual serve de instrumento, valorizando mais a utilidade momentânea de determinadas ações do que a sua consequência. Ou seja, ali o momento é de salvar a Alemanha. Se a consequência eu matar milhões, trilhões, bilhões de judeus, não vou me importar. Era assim que eles pensavam, gente. E isso é a razão instrumental. Os espaços físicos eram cuidadosamente aqui, é mais um relato de como era esses campos de extermínio. Eu vou deixar aqui para finalizar e vocês refletirem um pouquinho sobre essa unidade 2 que de certa forma é muito forte, porque nos faz pensar até onde o ser humano vai para alcançar seus objetivos. O espaço físico era cuidadosamente construído e dividido em galpões, dormitórios, refeitórios, garantindo maior aproveitamento, fácil observação e controle. Além de maior isolamento entre os presos que ali estavam, a comida era pouca e rala, o trabalho diário no limite do insuportável. E é assim que eles tratavam os judeus: ciganos, homossexuais, negros, crianças. Pensem bem, nem sempre quando a gente está usando a razão, a gente está usando a razão de fato. O que os filósofos querem aqui e o que a gente pretende com essa aula é que despertem nos seres humanos, despertem vocês aí que estão assistindo a aula, a razão crítica, não a razão instrumental, não a razão que pensa na dominação, não a razão que pensa na utilidade, mas a razão que pensa no ser humano, a razão que pensa no coletivo, a razão que racionaliza a razão. Então, pensem bem, reflitam antes de qualquer ação. Pensem. Então, até a próxima aula, gente.